Estou aqui com o doutor Pedro Vitor, ele que é advogado e coordenador do PROCON aqui de Quixeramobim, junto à Câmara Municipal, um órgão de proteção ao consumidor, proteção a você que diariamente faz ali suas compras, faz seus pedidos na internet, está ali nessas relações de consumo em que muitas vezes você fica um pouco alienado acerca dos seus direitos, do que você pode, o que não pode fazer. Seja bem-vindo, doutor Pedro Vitor. Seja bem-vindo à nossa casa. Você já é de casa também. Mas eu já vi esse rapazinho. Não, você talvez tenha visto o irmão desse rapazinho. Doutor, são gêmeos. Doutor Pedro Vitor é um mistério. Um dia vocês também convivendo mais, vocês conseguem diferenciar. Levou tempo para mim também, viu? O Igor anda aqui muito. Seja bem-vindo, doutor Pedro Vitor. Queria começar conversando um pouco sobre presentes de fim de ano, né? Chega esse momento de Natal, Ano Novo, volume, o comércio ele se torna muito aquecido, fica muito aquecido, muitas compras, presentes, troca de amigo secreto, e surge um problema, ou talvez não tão um problema assim. Recebi um presente, ou dei um presente, e a pessoa não gostou, não coube, ficou pequeno, é possível trocar? As lojas têm essa obrigação de trocar essas mercadorias? Como é que funciona esse esquema? Bom, primeiro, muito obrigado, Matheus, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Sistema Móvel de Comunicação, na Sertão TV, participar do ponto de vista, enfim. Estou sempre à disposição, enquanto PROCON, para a gente trazer a resposta a essas dúvidas que são muito pertinentes, ainda mais nessa época em que o comércio está muito aquecido. Matheus, essa pergunta é interessante. Existe uma política de troca de produtos que é disciplinada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Um dos artigos que estuda e determina essa política é o artigo 18. Então, se você vai lá numa loja, efetua a compra de um produto e esse produto tem algum defeito, tem algum problema, você pode se dirigir àquela loja, solicita primeiro que seja feita uma verificação, uma assistência técnica daquele produto. A empresa tem até 30 dias para te dar um retorno dizendo se aquele produto pode ser reparado ou não. No caso de ele ser reparado, o produto é devolvido em excelente estado, em bom estado de conservação para o consumidor. No caso de ele não poder ser reparado, ele deve ser oportunizado ao consumidor a troca do produto por outro de mesmo modelo, mesmo valor, enfim, tem que ser um produto igual ao que o consumidor desejou obter naquela primeira compra. Caso esse produto não esteja mais disponível, não tenha um de igual valor, modelo, marca, o consumidor pode receber o dinheiro de volta. Então, esse caso é um caso específico de você ir até a loja, efetuar a compra de um produto e o produto não está ali em bom estado de conservação ou ter algum defeito. Mas se ele não tiver nenhum defeito, vamos supor que é uma blusinha. No caso desses produtos em que você vai até a loja e escolhe um produto que é para você, aí não pode haver a troca. O lojista, o fornecedor não é obrigado a fazer a troca. Não é obrigado. A partir do momento em que você vai até a loja, escolhe aquele produto que está exposto, você verifica, experimenta e vê que aquele produto depois não lhe satisfez, você não pode impor ao lojista a obrigação de fazer a troca daquele produto, porque você foi lá e escolheu obtê-lo, né? Agora, nas compras feitas pela internet, compras feitas à distância, vamos dizer assim, você pode exercer o direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias. Por quê? Porque você não viu o produto ali, você não tocou, né? Você não experimentou. Então, se você faz uma compra pela internet, uma compra à distância, você, após receber o produto, tem um prazo de até 7 dias para trocá-lo. Agora, no ponto que você perguntou, de você comprar um produto para uma outra pessoa, para presenteá-lo, é bom que você, antes, né, o consumidor, antes mesmo de sair da loja, faça essa combinação com o lojista, dizendo, olha, esse produto é para presente. Então fica como meio que uma cortesia da própria loja. Né? É interessante que haja essa combinação, esse acordo com o lojista, essa informação de que esse produto está sendo levado para ser presente, ser dado como presente, para que, no caso do presenteado, né, da pessoa que ganhou aquele produto, querer fazer a troca, ela poder, de acordo com as suas necessidades e também com as possibilidades impostas pelo lojista.
Ótimo. Então aí já temos um primeiro caminho na solução. O PROCON, doutor, nesse final de ano, ele recebe uma... Primeiro, estão de recesso? Não, o PROCON não vai não ter tira recesso. recesso. Não tem recesso. Chega um volume massivo de reclamações desse período? Chega, e nós pegamos até recentemente alguns casos interessantes que ilustram bem essa nossa conversa inicial. O comércio é aquecido, as vendas aumentam, e teve um caso da última semana, até uma das nossas colaboradoras lá estava me repassando. O que foi? Uma consumidora foi até uma loja de móveis aqui na cidade e efetuou a compra, salvo engano, de um guarda-roupa que estava disponível lá na loja. Ela olhou o produto, verificou que estava em bom estado de conservação, efetuou a compra. Ela era moradora da zona rural da cidade. Quando esse produto foi entregue, ela percebeu que ele era diferente do que ela escolheu especificamente lá na loja. O produto, na verdade, era um que ela tinha visto, e ela recordou, no mostruário. Mandaram então Mandaram o produto do mostruário para ela, no lugar do produto em que ela havia escolhido para a compra. Que geralmente se retira do estoque, exatamente, né? Exatamente. Então ela foi até a loja, houve uma recusa inicial da loja em fazer essa troca. A diferença não era tanta da qualidade do produto, mas se eu vou até a loja, se eu escolho um produto que está no estoque, eu não posso receber o que está no mostruário. Até porque o do mostruário já está sofrendo avarias. Exatamente. Ali de exatamente. Ele está sendo tocado ali pelas pessoas. Exatamente. Geralmente ele está manchado. Então, assim, os produtos dos mostruários, quando eles são vendidos, eles têm que ser informados para aquele consumidor que é do de que é do mostruário. Geralmente ele é até mais barato. Tem um abate de preço, porque chega, às vezes vão mudar a coleção, né? Essas coisas, eles dão um abatimento, porque você já... E outra coisa, você está comprando ali já do mostruário, você já tem que estar ciente de que ele não vai chegar perfeito, brilhante, reluzente. Mas isso não quer dizer que caso venha a aparecer algum problema, né, o consumidor esteja desamparado. É dever do lojista, do fornecedor do produto, informar ao consumidor de que aquele produto é de mostruário. Então, o principal princípio da defesa do consumidor é o princípio da informação. Todo consumidor tem o direito de ter informações integrais sobre o produto que está comprando. Então, nesse final de ano, aumentam essas demandas em relação principalmente às compras. Durante o ano, a gente viu, esse ano foi um ano muito complexo da defesa do consumidor, porque a gente atua em diversas searas, né? Mas a que a gente estatisticamente mais observou em termos de reclamações formalizadas, Matheus, foi em relação a empréstimos bancários. Então, assim, esse ano, a final de ano até que dá uma pausa, mas eu imagino que para o começo do próximo ano a gente enfrente essa situação novamente, porque tem muita gente fazendo empréstimo nesses momentos, né? Final de ano as pessoas vão lá, fazem empréstimos, depois começam a receber, depois daquela carência de 2 a 3 meses que eles têm, começam a receber cobranças, às vezes indevidas, às vezes em valores que não estão em conformidade com o que foi contratado, e aí começa aquela aumento das reclamações nesse ponto. Mas a gente teve, esse que eu ilustrei agora foi um dos exemplos de reclamação, mas, de fato, esse período agora, de finalzinho de novembro até agora, final de dezembro, início de janeiro, a gente observa reclamações mais acentuadas referentes a essa questão de compra de produtos para presentes também, enfim. Doutor, o Ratinho ele tinha um Sombra, o Silvio Santos o Lombardi. Aqui na Sertão TV a gente tem um Mutuquinha. Eu conheço o Mutuquinha. O Mutuquinha me soprou aqui no ouvido, ele é meio difícil, né, o Mutuquinha? Sim. O Mutuquinha me soprou no ouvido uma pergunta. Uma pergunta aqui que eu queria que ele fizesse. Mutuquinha, fala aqui com a gente. Está ouvindo? Oi. Mutuquinha, você foi numa loja trocar um produto e lhe cobraram uma taxa? Não, essa é a minha dúvida. Na troca do produto, né? Comprei, estava com um recibozinho correto, voltei à loja. É correto que tenha essa cobrança pela troca do produto? Não. Essa taxa? Não, a troca do produto é para ser gratuita. Aquela troca ali está condicionada a algum problema que o produto teve ou mesmo alguma necessidade que o consumidor tem de efetuar de fato aquela troca. Não pode haver cobrança em relação a essa troca, não. Isso caracteriza uma cobrança indevida, a não ser que a troca seja por um produto de maior valor, de maior qualidade, aí sim, pode haver o pagamento dessa diferença.
né? Mas se for por um mesmo produto, um produto de igual marca, valor e modelo, essa cobrança não pode ser aumentada, não pode ser efetuada. Respondido, Motoquinha? Motoquinha? Ele fez alô? sinal ali de que tá... Eu acho que eu tô sem retorno, viu, gente? Não tô conseguindo ele fez ouvir o aqui. sinal Tá, ali de tá que ok. deu certo. Tem essa magia dos bastidores, né? Vocês não veem o que estão acontecendo aqui, mas a gente está acompanhando. Doutor Pedro Vitor, tem uma dor de cabeça que tem tomado conta do pessoal de Xeramobim ultimamente. Chama-se... Tem quantas letras? Peraí. Tem 4 letras. 4? 4 letrinhas. Chama-se Endel. Como é que está o PROCON com a Endel? Seguinte, Matheus, na verdade, essas reclamações em relação à Enel, elas são observadas no estado onde ela é a operadora do serviço de distribuição de energia elétrica, né? Salvo engano, São Paulo, em algumas localidades da capital, que a gente viu lá, problema até o prefeito, o governador lá se manifestando, Goiás, e aqui no estado do Ceará, onde ela disse até que ia sair, mas está se mantendo por enquanto. O que é que acontece? Infelizmente, a Enel não tem prestado o serviço da forma mais adequada. Na realidade do PROCON, por incrível que pareça, a gente tem um bom contato com a ouvidoria da Enel, que funciona lá em Fortaleza. Então, em 2019, durante a pandemia, aliás, um pouco antes da pandemia, nós recebemos uma ligação da ouvidoria da Enel de Fortaleza, foi até o Jefferson que entrou em contato, um dos responsáveis lá pela ouvidoria entrou em contato conosco para que nós estabelecêssemos uma linha direta. Nós éramos, naquela altura, Matheus, o terceiro ou quarto PROCON, a unidade do PROCON do Ceará que mais ingressávamos ou formalizávamos reclamações com audiência em face da Enel. Estávamos então, à Xeramobim frente, ocupava ali o ranking. Sim, estávamos à frente de outros reclamações. municípios tão importantes quanto a gente, como Juazeiro, Iguatu, mais populosos até, Crato. Salvo engano, nós estávamos atrás de Caucaia e Fortaleza. Então, foi estabelecida essa linha direta para que a gente diminuísse o número de audiências e fizesse esse contato mais próximo com a ouvidoria da Enel. E deu super certo. De 2019 para cá, nós paramos até de formalizar muitas reclamações e muitas audiências em face da Enel, porque nós estabelecemos essa linha direta. Como é que ela funciona, Matheus? Você vai até o PROCON com algum problema da Enel. Vai receber uma fatura indevida, está com algum problema lá na distribuição de energia do seu imóvel. Então, você vai até o PROCON, leva esse problema até nós, é atendido ali no nosso balcão de atendimento, e a gente já envia um WhatsApp para a ouvidoria da Enel, ilustrando aquela reclamação com uma foto, os documentos da pessoa que está reclamando, e eles já abrem lá um procedimento, um protocolo, e solicitam um prazo aí de 3 a 4 dias para resolver. Tem sido bom. Foi muito bom até o começo, meio do ano. Do meio do ano para cá, ficou bem mais deficitário esse atendimento. A gente não consegue resolver questão de refaturamento, de visitas até as unidades para aferições de medidor, de unidade consumidora. Agora, problemas mais relevantes, como, por exemplo, ligação de energia elétrica, ligações novas, alterações de rede, expansões de rede, essas demandas têm custado assim, uma dor de cabeça enorme, ainda, muito deficitárias. Em alguns casos, a gente tem ingressado com reclamações, formalizado, coisa que a gente não estava fazendo muito, porque a linha direta estava dando certo. E aí, em alguns casos, a gente está sugerindo que o consumidor ingresse com ação judicial. Não que é como a gente tem visto ser resolvido com maior facilidade essas demandas. Mas o problema é que parece que também, na seara judicial, essa demora ela tem sido persistente, né? Infelizmente, em alguns casos, há algumas exigências e formalidades que a justiça exige que mais atrapalham o jurisdicionado, no caso o consumidor, do que auxiliam. Então, a justiça tem que rever também alguns desses pontos para facilitar o acesso do consumidor à justiça. E, doutor, a CPI, né, que a Assembleia Legislativa estava ali instaurando para apurar essas irregularidades, essa ação deficitária da Enel da prestação do consumo, né, desse serviço. Resultou em alguma coisa? Como é que está? Como é que está toda essa situação? A CPI ainda está em andamento. Ela está naquela fase de oitiva,
né, dos responsáveis pela Enel aqui. Eu ouvi falar até que teve falta de algum desses, ausência de algum desses representantes em algumas das audiências que foram realizadas, mas ainda não terminou, né? A CPI ela serve para elaborar um inquérito que é feito pelos parlamentares, né? Existe uma comissão de deputados da Assembleia Estadual que está analisando esse tema e que vai elaborar um parecer que pode e deve ser encaminhado para as autoridades do Ministério Público, Poder Judiciário, para que sejam formalizadas denúncias, responsabilizações por causa desses mal atendimentos, né, da Enel. Se nós formos discutir profundamente a questão da Enel, a gente vai lá para as licitações, né? Infelizmente, tem aquela... muitas pessoas têm aquela ideia de que o que é privatizado geralmente ou sempre é bom. E não é bem isso que a gente tem visto, né? Muita gente chega lá no PROCON e diz, rapaz, quando era Coelce, isso não acontecia. E, de fato, a gente via que quando o Estado tem uma responsabilização maior ou direta sobre algumas situações, alguns fornecimentos de serviço, o Estado costuma resolver até mais rápido do que o Estado os não perde dinheiro, né? O Pois Estado não costuma estar perdendo dinheiro. Exatamente. Fácil. Aí a Enel é uma empresa italiana, multibilionária, não só multimilionária, que a gente questiona qual a preocupação, de fato, dos seus acionistas, principais acionistas, em resolver as demandas, por exemplo, de uma pessoa que mora lá na Berilândia. Né? O Estado, eu acho que preocuparia-se com maior eficiência em resolver essa demanda. Mas a moda agora é pedir para privatizar tudo, né? Todo mundo quer tudo privatizado, mas, tá vendo aí, o caso... É um exemplo de que nem toda privatização, se não for devidamente acompanhada, dá certo. O balanço do PROCON foi muito positivo nesse ano de 2023. Para você ter ideia, Matheus, nós formalizamos mais de 500 reclamações. O nosso recorde chegou a mais de 1.000, mas na época em que nós formalizávamos as reclamações da Enel. Então, quando a gente formalizava as reclamações da Enel, a gente tinha mais de 1.000 reclamações durante o ano formalizadas. Hoje, mesmo sem a formalização dessas reclamações da Enel, nós conseguimos atingir 503, salvo engano, o número atual são 503 reclamações, que são sobre os mais diversos temas, né? Esse ano nós tivemos... foi um ano muito produtivo, assim. Eu agradeço muito a oportunidade de estar ali colaborando com o PROCON ao presidente Igor Martins, porque nós conseguimos também, através do mandato dele, estabelecer políticas de acesso aos consumidores dos serviços que são prestados pelo PROCON. Por exemplo, nós começamos a participar esse ano, retomamos a nossa participação, na verdade, nas caravanas que são feitas pela Prefeitura para prestação de serviços em comunidades mais distantes. Então, a gente já teve lá na própria Berilândia, que eu citei, tivemos no Belém, tivemos em outros distritos. E né? nesses distritos, qual o índice de reclamação em relação a consumo? É mais Enel. É mais Enel, prestação de serviço. É mais Enel e empréstimo. Então, nós tivemos em outras localidades, na zona rural aqui do município, a gente ia pelo menos uma vez no mês fazer esses atendimentos. Tivemos em escolas, lembro de uma participação muito interessante que a gente teve lá na Escola Humberto Bezerra. E atuamos também vamos dizer assim, direitos difusos, né, que são direitos coletivos, nas notificações aos postos de combustível, no começo do ano, para que fizessem a adequação e a redução dos preços nas bombas para os consumidores aqui da cidade. Demorou um pouco, mas a gente viu que aconteceu, né, aconteceu essa redução. Fizemos esse acompanhamento mais próximo das demandas da Enel. E, por último, uma providência que nós adotamos, que gerou uma repercussão, inclusive foi tema de debate aqui no programa, foi em relação à Crefisa. Né? A Crefisa estava fazendo exigências absolutamente indevidas para alguns consumidores, porque a Crefisa ela adquiriu por meio de uma concessão a possibilidade de fazer o primeiro pagamento dos benefícios previdenciários àquelas pessoas que recebem algum tipo de benefício do INSS. E esses pagamentos são feitos na sede da Crefisa, aqui no município, o primeiro pagamento. Depois do primeiro pagamento, o consumidor pode transferir para o seu banco, onde ele já tem conta. Né? Mas esse primeiro pagamento é feito
aqui na Crefisa. E estavam exigindo, por exemplo, documentos, como, por exemplo, um RG novo, um RG, um documento de identidade recente, com uma foto recente daquele consumidor. Ora, se nem o INSS exigiu para conceder aquele benefício, o banco é só na hora de repassar. receber, o banco só faz a intermediação do pagamento vai exigir. Olha, é cada um. Então, nós notificamos, não houve uma resposta a contento, acionamos o Ministério Público. Então, fizemos uma espécie lá de reunião virtual com a doutora Raquel, a quem eu agradeço o empenho nessa jornada, e notificamos a Crefisa que se comprometeu a atender essa reivindicação, principalmente essa questão de documentos. Foi algo tão sério, para você ter uma ideia, que eu conversando com o André, que era da cidadania, que é responsável por fazer lá, emitir esses documentos de identidade, ele disse que teve que reforçar a equipe, contratar mais pessoas, assim, ficou com um trabalho exacerbado por conta dessas exigências, muita gente recebendo benefício e sem poder receber por conta que estava ali enfrentando essa exigência. Você imagina uma pessoa que é portadora de câncer, que está recebendo o seu benefício o seu auxílio por incapacidade temporária, e ter que se deslocar, né, às vezes da zona rural, eu não sei de onde, por causa de um capricho de uma empresa. Então, fomos para cima, resolvemos essa situação, mas tem outras que têm que ser resolvidas lá. Por exemplo, a Crefisa não tem um caixa eletrônico aqui. O consumidor é obrigado, ao retirar o dinheiro lá, na agência, em espécie, ou transferir lá para o seu banco, enfim, é um atraso. Aplicativo que a grande maioria não sabe usar. Não consegue utilizar. Por exemplo, lá em Quixadá tem. Então, muita gente estava se deslocando até Quixadá para poder sacar esses valores. Gente, entende? Então, foi formalizado um compromisso dessa empresa para trazer esse caixa eletrônico, reformar, inclusive, o prédio. Muita gente fica do lado de fora, ali esperando atendimento, não tem fornecimento de água, não tem cadeira. Então, foi formalizado esse compromisso da empresa de resolver essa situação. E a gente está atento, porque se não resolver, a gente chama o Ministério Público de novo, notifica novamente para poder adotar essas providências. Agora, o que é que a gente precisa, Matheus? Que o consumidor nos procure para a gente poder atuar. O respaldo que nos dá é o consumidor. Não dá simplesmente para o PROCON atuar sem ter ali o consumidor procurando. A gente precisa que o consumidor haja, que o consumidor nos procure, formalize aquela reclamação, até para a gente ter ciência das mazelas que estão acometendo aí os consumidores locais. É muito importante que os consumidores eles não se calem, porque você abre mão de um direito que é seu, você pode estar prejudicando outra pessoa. Imagine se ninguém reclamasse. Aconteceu comigo, não vou reclamar. Não vou reclamar. Essas empresas, elas nunca vão ser acionadas dessa forma. Elas nunca vão ter que, nem que seja pela força impositiva do Estado, elas não vão corrigir seus problemas, né? E o PROCON está aqui para ajudar justamente nessa situação. Doutor, e quem precisar do PROCON, como que procura, onde vai? Pronto, o PROCON funciona no prédio ali vizinho à Câmara Municipal, né? Rua Conegum Pinto de Mendonça, número 20. E está à disposição ali entre 8 e 14 horas para receber os consumidores. Nós temos um outro advogado, o doutor Leonardo, temos a Raíssa, temos a Sheila, que estão ali para muito bem atender aos consumidores locais. Graças a Deus a gente tem tido uma efetividade, né, nas nossas demandas. As que não são resolvidas, Matheus, a gente encaminha aquele consumidor para o judiciário. Então, você pode até sair sem resolver a sua demanda, porque, infelizmente, a gente não consegue resolver tudo. Mas você não sai sem orientação e sem encaminhamento. Eu acho que esse é o principal ponto que eu bato assim, nos atendimentos do PROCON. A gente pode até não resolver, mas a gente encaminha, a gente orienta, a gente informa, que eu acho que é o que o consumidor merece, é ser informado. Se ele não consegue ser informado devidamente pelo lojista, pelo empresário, ele é bem informado por nós. E uma coisa que eu sempre saliento também, Matheus, é que nós temos uma boa parceria com o comércio local, sabe? Há, por exemplo, demandas que a gente nem formaliza. A gente já sabe que aquele lojista atende, que aquele lojista conversa. Então, um dos nossos princípios, seguindo também a orientação do nosso presidente Hugo Martins, é manter esse diálogo. Né? O meu irmão que me antecedeu lá no PROCON, ele dizia uma coisa que é muito interessante. O ruim não é você ser reclamado. Todos nós somos sujeitos a receber uma reclamação de quem quer que seja. O ruim é você não querer resolver.
O ruim é você não querer justificar. Porque às vezes até quando você vai tem um problema com a empresa resolve da melhor forma, essa empresa ela fideliza esse consumidor. Sim. Agora se vira as costas, não tem. E nem sempre o consumidor tem razão, às vezes ele está mal informado. Ele acha que tem direito a alguma coisa que não tem. Então a gente está ali para orientar nesse sentido também. A orientação não é só para os consumidores. Eu recebo também semanalmente ligações, recebo mensagens de alguns lojistas para tirar dúvidas. Então a gente está à disposição sempre de quem quer que seja para melhor estabelecer essa relação de consumo entre o consumidor e também o lojista empresário. Excelente. Doutor Pedro, agradeço a participação no programa e deixo agora o espaço para as palavras finais também, em nome do PROCON. Agradeço também ao trabalho desenvolvido no ano de 2003. Espero que 2024 seja mais tranquilo, né? A gente não espera que chegue demandas de orientação, né? Sim. Espero que o trabalho seja menor, principalmente em relação aos empréstimos, para que esses consumidores que fazem empréstimos necessitem menos de fazê-los, né? A gente vê aí notícias boas em relação ao aumento do salário mínimo, aumento do poder de compra. Então, que essas pessoas necessitem menos fazer empréstimos, para que tenham também menos dificuldades financeiras, porque o empréstimo sai muito alto, os pagamentos são muito altos. Então, o meu desejo para 2024 é atender menos demandas em relação a esse empréstimo, porque eu sei que seria uma melhora da qualidade de vida das pessoas. Principalmente os idosos. Ninguém faz empréstimo por capricho ali, né? A maioria das vezes é por necessidade, para tratamento de saúde. Essas são principalmente as necessidades mais informadas lá no PROCON, quando a gente trata desse tema. Então, agradeço demais o convite, me coloco à disposição depois para trazer as estatísticas que a gente ainda está elaborando, né, do PROCON desse ano de 2023, e é sempre um prazer estar aqui no Sistema Móvel de Comunicação.